vocês agora um novo tema. O assunto é novo, a aula começa a partir de agora, um tema novo. A gente vai falar um pouquinho de números complexos, tá? Essa primeira aula é uma aula para a gente entender o que seriam números complexos. Acredito que você nunca ouviu falar desse nome, mas os números complexos nada mais é do que um conjunto numérico novo, que não foi apresentado para vocês ainda, e normalmente ele é apresentado agora no terceiro ano. Então, para a gente entender como isso funciona, vamos relembrar algumas coisas que vocês já conhecem sobre números, conjunto numérico, antes, desde lá do primeiro aninho, passando para o Fundamental 2, nono ano, primeiro ano, até os dias de hoje. O que a gente sabe sobre conjunto numérico. Então, vamos lá. Bom, conjunto numérico, a gente conheceu o primeiro conjunto numérico que vocês conheceram como o conjunto dos números naturais, né? Alguns livros colocam aqui nos números naturais o zero, tá? Como pertencente aos números naturais. Outros não, mas aí vai de como o autor considerou esse número ou não. Então, tanto faz o zero estar aqui dentro ou não. Mas a gente precisa lembrar que os números naturais são os números 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aí vai para o infinito. Então, são números inteiros, não tem vírgula, e números positivos. Esses são o conjunto dos números naturais. Para os números inteiros, que é representado com esse Z, a gente tem números que não são decimais, mas aí eu tenho os números negativos e os números positivos. Então ele vem do menos infinito, por isso que tem reticências. Eu posso ter menos 1 milhão como um número inteiro, e aí vem vindo, e eu posso ter o mais 1 milhão como um número inteiro. Outro conjunto numérico que foi apresentado para vocês, lá no Fundamental 2, é o conjunto dos números racionais. Ele é representado como o quê? Os números racionais é um número x, tal que x é um número que eu posso escrever como a sobre b, ou seja, é uma fração. Então todo número racional é um número que pode ser escrito na forma de fração. De maneira que o a e o b pertencem aos números inteiros, ou seja, esses números são números inteiros, não são números com vírgula, e esse b não pode ser zero, porque a gente precisa lembrar que numa divisão o número de baixo não pode ser zero. Então por isso que a gente fala que a e b pertencem aos inteiros e b tem que ser diferente de zero. Dentro aqui dos números racionais, a gente tem as dízimas periódicas. Por exemplo, o número 0,333 reticências, que é uma dízima periódica, é um número que, embora ele seja infinito, eu posso escrever ele na forma de fração. Então dá para mim escrever uma dízima periódica na forma de fração. Logo, a dízima periódica é um número racional. E por último, o que vocês já viram de conjunto numérico são os números irracionais. Então aqui a gente tem os números racionais, aqui são os números irracionais. Não tem como escrever uma forma genérica para o conjunto dos números irracionais. O que a gente faz, que é o mais comum fazer, é apresentar alguns exemplos de números irracionais. E a gente precisa lembrar que o número irracional é aquele número que não tem representação numérica finita. Ou seja, eu não consigo, por exemplo, escrever raiz de 2. Se você pegar sua calculadora e apertar na raiz de 2 e apertar um igual, o que vai acontecer? Ele vai colocar a representação numérica do raiz de 2, 8 casas decimais, é o que comporta a sua calculadora. Aí o resto não vai aparecer, mas existem outras casas decimais. Então eu preciso lembrar, por exemplo, raiz de 2 não é um número muito grande. É um número que não tem representação numérica finita. Né? Então se eu pensar, por exemplo, pensa num número aí, 1,78910, 1, 2, 6, 9, 7... Embora ele não seja um número maior que 2, porque ele é 1,7 alguma coisa, ele não tem representação numérica, porque não é uma dízima periódica, eu não consigo prever quais são as outras casas decimais, porque ela não tem uma repetição que seja possível perceber ali. Então, porém, ele não é um número maior que 2 e não é um número menor que 1. Então, ele é um número que não tem representação numérica finita, não dá para me representar. E aí, nesses casos, eu uso símbolos. No caso do raiz de 2, eu preciso usar o raiz de 2 para representar ele. O número π é outro número irracional, é 3,14 e por aí vai, infinitas casas decimais. Normalmente a gente usa com 2, 3,14, mas para mim representar esse número de forma fiel, eu uso um símbolo. O número e é um outro número irracional e a gente tem outros números irracionais, tá? Que são usados aí. Beleza, esses são os números, os conjuntos de números que vocês conhecem, conjunto numérico. Existe um conjunto numérico, pessoal, que foi guardado as 7 chaves para vocês, não foi contado ainda, né? Então ele é contado agora. É um segredo que os professores de matemática guardam as 7 chaves só para contar lá no terceiro ano de ensino médio. E como é que vai surgir esse número aí que a gente vai chamar de número complexo, que é um conjunto novo? Surge a partir de um problema. Então vamos lá, vamos imaginar o problema. Qual é o problema? O problema é o seguinte: a gente tem um problema que
vocês já se depararam muitas vezes aí no ensino fundamental e no ensino médio também, que é o problema seguinte: imagine que você está resolvendo uma equação do segundo grau, lá aplicando Bhaskara, e você chegou nisso aqui, ó, 5 mais ou menos raiz de menos 25 dividido por 2 vezes, sei lá, 2 vezes 1. Então isso aqui é a formulazinha de Bhaskara lá, né? Então, menos b, mais ou menos, eu poderia colocar o menos aqui, mas imagine que você chegou nessa conta. E aí você leva isso aqui lá para o professor, e o professor fala assim: pode parar, não tem o que fazer mais. Aí você pergunta por quê? Ele vai falar: porque essa raiz aqui é negativa, é menos 25. Eu não tenho raiz quadrada de menos 25. E de fato eu não tenho mesmo, tá, pessoal? Porque 5 vezes 5 positivo vai me dar 25 positivo. E menos 5 vezes menos 5 também vai me dar 25 positivo. Não existe raiz quadrada para um número negativo. Toda raiz que tiver um índice aqui par, aqui dentro não pode ser negativo. De fato, isso é verdade. Porém, pessoal, o que acontece? Alguns matemáticos, alguns físicos começaram a considerar a resolução desse problema, isso no século XVIII, e eles perceberam o seguinte: que embora matematicamente eu não tinha solução para isso, alguns problemas práticos, a resposta que me dava, eu considerando isso como tendo solução, a resposta funcionava. E aí, esse problema, durante muito tempo, ficou sendo pensado no meio científico, no meio acadêmico, como resolver isso. Eu não tinha uma ferramenta que eu pudesse afirmar que isso aqui poderia ter solução, porque no conjunto que a gente conhece até agora, que é o conjunto dos reais, eu esqueci de colocar o conjunto dos reais para vocês aqui, tá? O conjunto dos reais é o conjunto que envolve todos esses conjunto numérico aqui, tá? Os reais envolvem todos esses, que é o que vocês aprendem lá no finalzinho do Fundamental 2, tá? Então o conjunto dos reais não dava para mim a solução, o suporte para resolver isso. Então o que os matemáticos fizeram? Eles falaram: então vamos fazer o seguinte, vamos dar um jeito de resolver esse problema, vamos criar um conjunto novo, um conjunto numérico novo. E eles criaram um conjunto numérico novo. E aí, por definição, esse conjunto é chamado de conjunto dos números complexos. E para definir esse conjunto, eles colocaram um número chamado número imaginário. Esse número imaginário é representado com um i, tá? Esse é um número imaginário. E aí eles falaram: bom, vamos considerar então, por convenção, que i ao quadrado é igual a menos 1. E aí você vai entender daqui a pouco por que i ao quadrado é igual a menos 1. A partir dessa única afirmação, a gente consegue resolver todo o problema lá da matemática dos números complexos. E a gente volta para esse problema aqui. Considerando então que agora existe um número que vocês não conheciam, que chama número complexo, né? Ele é representado por esse i de imaginário, e que i ao quadrado é igual a menos 1. E a gente volta no problema, foi isso que eles fizeram. Eles voltaram no problema e falaram: então x é igual a 5 mais ou menos raiz de 25 de menos 25 dividido por 2 vezes 1, que seria 2. Está lá. Então é o seguinte: 5 é igual a mais ou menos. Eu posso pegar esse 25 que está negativo, pessoal, e posso escrever ele para fora. Porque, na verdade, menos 25, eu posso escrever assim, ó, como 25 vezes menos 1. Tudo bem? Vocês conseguem entender que 25 vezes menos 1 dá o menos 25. Eu só separei o menos 1 aqui, ó. Esse menos 1 eu separei porque, ó, vai fazer sentido daqui a pouco. Agora, continuando embaixo do 2, e aí eu vou ter. Então, x é igual a 5 mais ou menos. Raiz de 25, pessoal, eu sei quanto que é 5. Agora, a raiz de menos 1 não dá para tirar ele dentro, para mim fica lá. Tá vendo? Ó, o 25 eu tirei da raiz, dá 5, o menos 1 não dá para tirar, ficou lá dentro. Então, o que eu tinha lá em cima? 5 mais ou menos raiz de menos 25 sobre 2, calculando, até aqui eu não usei ainda nada de complexo, só estou organizando a conta para usar daqui para baixo. Então, ficou aqui embaixo, 5 mais ou menos 5 vezes raiz de menos 1 sobre 2. Agora eu vou fazer substituição, porque eu vou trocar esse menos 1 pelo nosso i ao quadrado, que é o que ele falou lá pra gente. Opa, então em vez de menos 1, troco por i ao quadrado, porque por convenção, i ao quadrado é igual a menos 1. Então tudo isso aqui sendo dividido por 2, e aí eu vou chegar então aqui, 5 mais ou menos 5, i ao quadrado, pessoal, vocês sabem que todo número ao quadrado numa raiz quadrada, eu posso cancelar a raiz e cancelar o 2 que está aqui no expoente. Isso aqui vai ficar simplesmente i. Então agora o 2, né, esse i, aliás, que estava ao quadrado, sai dentro da raiz. Isso tudo dividido por 2. Pronto, está resolvido. Tá? Tá aqui a nossa resolução. Então algo que até então não tinha solução, parado aqui, eu consigo resolver. Poxa, professor, mas e agora? Como é que ficou isso? 5 mais 5i sobre 2. Ou até
antes de eu grifar ele aqui, deixa eu seguir mais um passo, só para a gente deixar mais claro para vocês essa aula. Essa aula eu vou dividir em duas, tá pessoal? Porque uma é só para a gente entender o conceito, e depois a gente vai para os exercícios. Pessoal, vocês sabem que eu tenho que dividir o 5 por 2, né? Então vai ficar aqui, ó, 5 sobre 2 mais 5 sobre 2i. Esse 2 está dividindo o primeiro 5 e esse 2 está dividindo o 5i. Então, se eu quisesse reescrever isso aqui de forma separada, teria que ser 5 sobre 2, porque esse está sendo dividido por 2, mais 5i sobre 2, que é a segunda parte. Beleza, esse número é o que a gente chama de número complexo. Todo número complexo ele funciona da seguinte maneira: ele tem uma parte real, que é o número real, e uma parte complexa. Então, essa parte aqui, ó, a gente chama de parte real. A parte que não tem o i é a parte real. E a parte que tem o nosso i, a gente chama de parte imaginária, né? Imaginária. Deixa eu arrumar aqui esse G aqui para ficar bem bonitinho. Parte real, parte imaginária. Tudo bem, pessoal? Então essa aula eu vou fechar aqui, ó. Um número complexo, ele tem uma parte real e tem uma parte imaginária. A parte imaginária é quem está multiplicando o i, tá? E a parte real é que está sozinha lá. Outra coisa importante, antes de eu fechar isso aqui, eu posso ter número real, eu posso ter número complexo, que a parte real seja igual a zero. E eu posso ter número completo, eu posso ter um número, né, onde a parte imaginária seja igual a zero. E aí eu vou dar dois exemplos, deixa eu ver se consigo espaço na lousa para vocês aqui. Vamos lá. Então vamos dar exemplos de números complexos, né? Então, por exemplo, esse número aqui, vamos chamar 2 mais 3i. Esse é um número complexo, tá? Ele tem uma parte real e tem uma parte imaginária. Isso é um número complexo. Vamos dar outro exemplo de número complexo. Menos 1 sobre 2 mais 10 quinzeavos de i. Opa, é um número complexo. Tem uma parte real, tem uma parte complexa. Esse outro número aqui, ó, 9i. É um número complexo também. Mas cadê a parte real dele, professor? Então, a parte real dele, nesse caso, é zero. Então, como um número complexo não tem a parte real, a gente chama de complexo, imaginário puro, tá? É um número complexo, isso aqui a gente chama de imaginário puro, tá? Então, o imaginário puro é um número complexo que a parte real dele é igual a zero, ou seja, ela não existe, tá? Beleza, fechou aqui. Pessoal, vamos seguir a próxima aula e eu continuo com vocês, tá bom?